Olá, hoje daremos continuidade ao estudo da figura do estabelecimento empresarial no que diz respeito aos seus elementos. Como vimos, o estabelecimento empresarial nada mais é do que um complexo de bens organizados pelo empresário ou sociedade empresária para exercício da empresa, ou seja, para exercício da atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Dentre estes bens organizados, podemos ter tanto bens corpóreos, como já estudamos, como também bens incorpóreos. E esses bens incorpóreos são uma infinidade de possibilidades. Por isso, vamos tratar aqui apenas de alguns exemplos, em razão da sua grande importância. Dentre eles, podemos destacar aqueles decorrentes da Lei de Propriedade Industrial, a Lei 9.279, de 14 de maio de 96, que trata justamente da proteção e registro de marcas, de patentes de invenção e patentes de modelos de utilidade e de desenho industriais. Marca, basicamente, é um elemento distintivo de identificação de um bem, de um produto ou serviço, na qual o registro da marca garante ao seu titular a exclusividade no seu uso para identificação dos seus produtos ou serviços. As marcas podem ser de várias formas diferentes. Podemos ter a marca nominativa, que nada mais é do que uma marca formada por palavras, combinações de letras e números. Podemos ter a marca figurativa, que basicamente é formada por uma figura, por isso é figurativa, uma imagem, um ideograma, que identificará justamente aquele produto ou serviço. Temos também a marca mista, que, como o próprio nome dá a entender, é uma mistura entre a nominativa e a figurativa, ou seja, é uma marca composta tanto por letras, algarismos, quanto também por imagens. Temos também a marca tridimensional, marca essa que protege um formato, uma forma de um produto, na qual exatamente pela sua característica própria, pela mera visualização daquele produto, você já consegue identificá-lo. É o exemplo, por exemplo, da garrafa bem distintiva da Coca-Cola. Temos ainda patentes de invenção e patentes de modelo de utilidade. Quando alguém inventa uma nova tecnologia para um produto ou para um processo, pode buscar o registro da patente, que lhe garantirá justamente a exclusividade na exploração daquele novo invento. Basicamente, o modelo de utilidade distingue-se da patente de invenção na medida em que você trata de melhorias no uso ou fabricação de objetos de uso prático, como utensílios e ferramentas. Então, o modelo de utilidade dá uma nova utilidade, dá uma melhoria em algo que já existe, enquanto a patente de invenção é algo completamente novo. Temos ainda o desenho industrial, que trata justamente da proteção de aspectos de design, ou seja, ornamentais, a forma como aquele objeto é desenhado. E, obviamente, que um bom design merece também uma proteção, e como tal, serve o desenho industrial. O órgão responsável pelo registro disso tudo é o INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o responsável pelo registro tanto da marca quanto de patentes industriais e de desenhos industriais. Outro bem incorpóreo de destaque é o software, que também tem lei específica, a Lei 9.609 de 98, que trata deste programa de computador ou software, tratando justamente todas as suas características e os direitos dele decorrentes. Tratamos aqui também como um bem incorpóreo, na medida em que não há materialidade na ideia do software, é um conjunto de informações. E aqui tratamos tanto o direito de uso do software, quando não é você quem desenvolveu o software, portanto não é você o proprietário daquele software, mas tem o direito de utilizá-lo. Esse direito de uso do software é um bem incorpóreo organizado para o exercício da atividade, quanto à situação onde o sujeito, o empresário, desenvolveu o software e tem, portanto, a possibilidade de ceder o direito de uso para outras pessoas, licenciar o software para outras pessoas. E, nesse caso, a propriedade do software também é tratada como um bem incorpóreo para efeitos de elementos do estabelecimento empresarial. Outro exemplo importante de
elemento incorpóreo que pode integrar um estabelecimento é a figura do ponto comercial. Afinal de contas, para certas atividades econômicas, a localização do estabelecimento onde o empresário exerce a sua atividade econômica é de enorme relevância, muitas vezes fazendo a diferença entre um sucesso e fracasso da atividade. E nesse caso, de acordo com as palavras do professor Alfredo Assis Gonçalves Neto, o ponto comercial nada mais seria do que o direito ao local em que se situa o estabelecimento. Ou seja, em outras palavras, o direito ao uso de um determinado espaço para o exercício da atividade econômica. Esse direito ao uso do espaço para o exercício da atividade econômica faz com que aquele espaço, aquele local, comece a criar uma identidade com a própria atividade desenvolvida naquele lugar. E isso tem valor econômico. Afinal de contas, exercer uma atividade econômica num lugar onde já é reconhecido perante o público, perante a clientela, que ali se exerce aquela atividade, é muito mais fácil do que começar uma atividade num local onde ninguém espera ou conhece que ali se pratica aquilo. Exemplo, imaginemos que numa determinada esquina esteja localizada uma panificadora exercendo regularmente sua atividade há 20 anos. De repente, aquele empresário sai desse local e outro empresário entra no mesmo imóvel para dar início à sua atividade de panificadora também. Óbvio que para este novo empresário é muito mais fácil dar justamente a continuidade à ideia da atividade econômica do que começar num local completamente novo, onde ninguém sabe que existe aquela panificadora. Portanto, o ponto comercial é um bem incorpóreo e tem, como tal, valor econômico. Quanto melhor o local, quanto mais atrativo for o espaço, mais adequado para o exercício da atividade, obviamente que mais ele vai valer. E percebam aqui como é o direito ao uso de um determinado espaço para o exercício da atividade, podemos ter o ponto comercial decorrente de uma série de figuras jurídicas diferentes, a começar pelo próprio direito de propriedade imóvel. Por exemplo, sendo o empresário proprietário do imóvel onde exerce a sua atividade, tem ele não só a propriedade do bem imóvel, bem corpóreo, como já estudamos, mas também tem ele o direito, como proprietário, de usar este imóvel para o exercício da sua atividade econômica. E, portanto, começa, a partir do momento que ele o faz, a criar um ponto comercial. Todavia, não é obrigatório que eu seja o proprietário do imóvel para exercer nele a minha atividade econômica. Posso eu ter o direito de uso daquele mesmo imóvel em razão de outras figuras jurídicas, como a figura do comodato ou, mais tradicionalmente, a figura da locação comercial. Eu posso alugar um imóvel para nele exercer minha atividade. E uma vez que eu alugo o imóvel, tenho eu o direito de nele exercer a minha atividade econômica. Logo, passo eu a ser titular de um ponto comercial decorrente de um contrato de locação, na qual me é cedida a posse do imóvel em troca da locação, em troca do pagamento do aluguel. E não é à toa que, a partir do momento em que o proprietário do imóvel e o proprietário do ponto são pessoas distintas, pode haver conflitos. E neste caso, não é à toa que é no contrato de locação que isso mais comumente se verifica, e é por isso que é a lei de locações que traz regras relativas à proteção ao ponto comercial. Quando o proprietário do imóvel é o proprietário do ponto, são pessoas que se confundem, obviamente que não há lide, não há discussão dele com ele mesmo, não teria por que o legislador se preocupar com a figura do ponto comercial quando o proprietário do imóvel é o proprietário do ponto. Agora, quando eu remunero o proprietário do imóvel para ter o direito de usá-lo para a minha atividade e com isso desenvolver neste imóvel que não é meu, o meu ponto comercial,
bem este que será meu, aí sim podemos ter uma situação em que haja necessidade de um tratamento jurídico próprio, de defesa do ponto comercial e, ao mesmo tempo, regrar o direito do proprietário em relação ao imóvel. A Lei de Locações é a Lei 8.245 de 91 e que tem um capítulo inteiro a respeito da locação não residencial a partir do artigo 51. E o artigo 51 já trata justamente da proteção ao ponto comercial, dizendo o seguinte: nas locações de imóveis destinados ao comércio, e aqui não se impressione com a expressão comércio, porque outro dispositivo na sequência estende este direito a uma infinidade de outras atividades econômicas, o locatário terá direito à renovação do contrato por igual prazo, desde que cumulativamente. Ou seja, na medida em que o ponto comercial é o direito ao uso do imóvel para o exercício da atividade, nada melhor do que permitir ao locatário renovar compulsoriamente o contrato de locação e, nesse caso, garantir a ele a permanência no imóvel. Melhor do que falar, por exemplo, em indenizações ou coisa que o valha, porque isso não ajuda ao empresário que exerce no imóvel a sua atividade econômica a manutenção da sua atividade naquele espaço. Portanto, criou o legislador a figura da ação renovatória. Ação essa a ser proposta, portanto, pelo locatário em face do locador. Ou seja, não é algo automático, não decorre automaticamente da lei essa renovação, mas demanda iniciativa do locatário de propor a ação judicial para impor ao proprietário, mesmo que contra sua vontade, a renovação do contrato, por igual prazo, desde que cumulativamente. Temos alguns requisitos, portanto, a serem observados. Primeiro inciso: o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado. Nada impede que um contrato de locação seja feito de forma verbal, por exemplo. Todavia, se o for, não garantirá ao locatário o direito à ação renovatória. A ideia do legislador é que se formalize o contrato, até porque é o mesmo contrato que será renovado por igual prazo, com todas as suas características, regras, cláusulas, e, portanto, até para se ter certeza absoluta de todo o que foi pactuado, de todas as regras definidas entre as partes a serem renovadas por igual prazo, entendeu o legislador que, para garantir o direito à renovatória, deverá ter um contrato escrito. Portanto, não sendo escrito, não terá o locatário proteção ao ponto comercial. Caso vença o contrato de locação, não teria ele o que fazer se o locador não quiser amigavelmente renová-lo. Segundo requisito, que esse contrato seja por prazo determinado. Outra questão tanto quanto lógica, na medida em que a renovatória prevê justamente a ideia de renovar o contrato por igual prazo. Ou seja, se a ideia é de que, findando um contrato, se renove este mesmo contrato por um igual prazo, significa dizer que, obrigatoriamente, o contrato deve ter prazo determinado. Se de prazo indeterminado for o contrato, o que é possível, a consequência é que não terá o locatário a proteção ao ponto. Não tem ele direito à ação renovatória. Por uma questão lógica também. O prazo indeterminado não é vitalício nem eterno. O prazo indeterminado significa dizer que as partes não quiseram desde logo dizer quando ele irá se encerrar, podendo, portanto, dentro desta lógica, qualquer um dos contratantes, tanto o locador quanto o locatário, por fim ao contrato a qualquer tempo. Portanto, se é da própria natureza do contrato por tempo indeterminado que qualquer um dos contratantes possa por fim ao contrato a qualquer tempo, sabe o locatário que, se o proprietário não quiser mais manter o contrato de locação, poderá rescindi-lo a qualquer tempo. E,
se assim aceitou o contrato, não há que se falar de perda de ponto, indenização pela perda de ponto ou direito de manter-se no imóvel mesmo contra a vontade do proprietário. Portanto, não só tem que ser escrito o contrato, mas também deve ele ser celebrado por prazo determinado. De qualquer forma, não basta isto. Temos ainda outro requisito, que o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de 5 anos. Ou seja, o legislador entendeu que para você forçar o proprietário, obrigar o proprietário a renovar um contrato mesmo contra a sua vontade, deve este contrato ter um prazo de duração razoável. Não seria lógico imaginar que um contrato firmado, digamos, por um prazo curto de 1 ano, ao final pudesse o locatário exigir do proprietário a renovação desse contrato e, após esse novo prazo, novamente a renovação dele, e assim sucessivamente, porque a própria lógica era uma locação por tempo curto. Agora, entendeu o legislador que se o contrato tem um prazo de duração de pelo menos 5 anos, esse contrato é de longa duração e já justificaria, portanto, a manutenção desse contrato ao locatário, na medida que ele conta com a possibilidade de permanecer no imóvel para o exercício da sua atividade econômica por um longo tempo. Obviamente que se o legislador tivesse previsto única e exclusivamente que os contratos tivessem 5 anos ou mais dariam direito à ação renovatória ao locatário, nenhum proprietário, locador, alugaria prevendo esse prazo. Poderia prever um contrato de 4 anos, 11 meses e 29 dias, mas de 5 anos não o faria, exatamente para tentar evitar o direito à renovatória. Por essa razão, há a possibilidade da soma dos prazos, a accessio temporis, ou seja, se vários contratos sucessivos escritos por tempo determinado, se todos eles somados derem 5 anos ou mais, atende-se o requisito. Então, um exemplo, imaginemos que o locatário assina um contrato por 2 anos, não atenderia o requisito, mas amigavelmente, com o consentimento do proprietário, se renova este contrato por mais 2. Somou 4, ainda não atendeu o requisito. Mas também, antes de findar esse novo prazo, amigavelmente, de forma consensual, juntamente com o proprietário, renova-se esse mesmo contrato de locação por mais 2 anos. A partir desse momento, tivemos 2, mais 2 e agora mais 2. Somando os 3 contratos sucessivos e ininterruptos, temos 6, o que é mais do que o necessário para atender o requisito de pelo menos 5 anos do inciso 2 do artigo 51 da Lei de Locações. Temos ainda um terceiro requisito, que o locatário esteja explorando seu comércio, leia-se aqui sua atividade econômica, no mesmo ramo pelo prazo mínimo e ininterrupto de 3 anos. Ou seja, quando do pedido da ação renovatória, deve o locatário demonstrar que está exercendo a mesma atividade econômica naquele imóvel por pelo menos 3. Qual é a lógica por trás dessa regra? Na medida em que nós queremos proteger o ponto comercial, entende o legislador que só passa a ele ter um valor efetivamente relevante para o mundo jurídico e para impor ao proprietário uma ação renovatória, se você criar uma identidade da sua atividade naquele espaço, naquele imóvel. E essa identidade, entende o legislador, que começa a ter relevância econômica e jurídica a partir de pelo menos 3 anos consecutivos, ininterruptos de exercício da mesma atividade nele. Não quer dizer que eu só passo a ter ponto comercial a partir desse momento. Ponto comercial eu tenho desde o primeiro instante, a partir do momento que eu tenho o direito de usar o imóvel para o exercício da minha atividade. A questão aqui é, terá o locatário direito à proteção desse ponto? Bem, só passará ele a ter proteção ao ponto se ele tiver um contrato escrito
por tempo determinado, com prazo de duração de pelo menos 5 anos, ou a somatória dos contratos de pelo menos 5 anos, e esteja ele exercendo a mesma atividade neste imóvel por pelo menos 3, criando essa identidade da atividade com o imóvel. A partir desse momento, passa o locatário a ter direito de propor ação renovatória. Aqui são os requisitos específicos para a ação renovatória. É claro que, além desses, temos os requisitos gerais, como, por exemplo, o locatário estar cumprindo fielmente com todas as suas obrigações. Afinal de contas, não teria sentido impor ao proprietário a manutenção de um contrato de locação quando o locatário não cumpre com as suas obrigações, a começar, por exemplo, com o pagamento do aluguel. Na medida em que o locatário está inadimplente, poderia o proprietário rescindir o contrato e, inclusive, propor uma ação de despejo contra o locatário. Pouco importa se ainda dentro do prazo de duração contratualmente previsto. Logo, se porventura o locatário não está cumprindo com as suas obrigações, não teria ele como manter-se como locatário no imóvel e, obviamente, não teria sentido dele propor uma ação renovatória. Aqui, portanto, percebam que a outra lógica por trás disso é a seguinte: afinal de contas, se temos um bom locatário que cumpre fielmente com todas as obrigações contratuais, está ali exercendo sua atividade no imóvel há mais de 3 anos, num contrato com duração de pelo menos 5 anos, um contrato escrito, tempo determinado, por que o proprietário não renovaria esse contrato? Por que ele, porventura, preferiria alugar para uma outra pessoa e não para o mesmo locatário que já está ali exercendo a atividade? Obviamente que poderia levar à situação do proprietário querer se apropriar do ponto comercial, que não é dele, que é do locatário, que é quem exerce nele a atividade, justamente tentando se locupletar por este intangível, por esse bem incorpóreo, criado no imóvel que é seu. Exemplo, aquele da minha panificadora, quando eu mencionei a você que o locatário estava ali exercendo a atividade, por exemplo, de panificadora no imóvel há 20 anos. Ao sair deste imóvel, outro entra no lugar. E, obviamente, que para esta pessoa que está entrando no lugar, se ali for exercer a atividade de panificadora, para ele vai ser muito mais vantajoso do que começar num outro imóvel que nunca foi uma panificadora. Portanto, esta vantagem econômica tem valor econômico e, como tal, eventualmente o proprietário poderia pensar em querer cobrar mais por isso. Neste caso, é exatamente para evitar esse tipo de apropriação indevida de bens que não são seus, que no caso é o ponto comercial, a ideia da ação renovatória justamente foi criada. No que diz respeito ao prazo, percebam que no caput do artigo 51 diz que o direito à renovação é por igual prazo. Mas imaginemos que o contrato de locação tem lá prazo de duração de 10 anos. E nesse caso garantiria ao locatário uma renovação por mais 10 anos. Seria pela leitura fria da lei o que se concluiria. Todavia, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já pacificou o entendimento, já há muitos anos, de que o prazo máximo de prorrogação do contrato de locação é de 5 anos. Ou seja, mesmo que o contrato de locação firmado tenha uma previsão de um prazo superior a 5 anos, a ação renovatória garantiria ao locatário pelo menos mais 5 anos, não mais do que isso. Exatamente porque não se poderia eventualmente chegar a situações excepcionais e extremas em que as renovações se dessem por prazos de 10, 15, 20 anos, até por questões econômicas que podem influenciar tanto o proprietário quanto o próprio locatário, que talvez para ele mesmo renovar por um prazo também excessivamente longo não seja o adequado. E acresça-se a isso o fato de que não há nenhuma limitação na lei quanto ao número de ações renovatórias que pode ser proposta. E, portanto, uma renovatória garantindo ao locatário a manutenção por, digamos, mais 5 anos, nada impede que antes
antes do término e dentro do prazo que vamos estudar para a propositura da ação renovatória, seja proposta uma nova ação renovatória, para que se renove por mais 5 e depois uma nova ação renovatória por mais 5 e assim sucessivamente, garantindo justamente a permanência do locatário no imóvel, desde que sempre atendidos todos os requisitos para tanto. Quanto ao prazo mínimo, quanto ao máximo é 5 anos, mas quanto ao prazo mínimo? Há várias decisões, inclusive do próprio STJ, entendendo de que o artigo 51 prevê que o prazo a renovar é o prazo do contrato em vigor. O que daria a entender, portanto, que apesar de limitado a 5 anos o prazo da renovatória, se o contrato em vigor tem um prazo, digamos, de 3 anos, a renovatória garantiria ao locatário mais 3 anos. É a ideia da cessio temporis, na qual vários contratos somados dão pelo menos 5, mas o contrato em vigor teria um prazo inferior a 5 anos. A renovatória estaria vinculada a este prazo. Todavia, há já decisões do STJ, da qual destaco uma da eminente ministra Nancy Andrighi, que a meu ver foi perfeita em seu raciocínio e entendo que é a jurisprudência mais moderna, mais adequada para o caso e que tem justamente sido um parâmetro para outras decisões mais atuais, de que o prazo da ação renovatória seria não só de no máximo os 5 anos, mas também o mínimo a ser utilizado deveria ser também de 5 anos. Aqui, tomando a liberdade de ler rapidamente um trecho do acórdão do STJ, o prazo de 5 anos mostra-se razoável para a renovação do contrato, a qual pode ser requerida novamente pelo locatário ao final do período, pois a lei não limita essa possibilidade, mas permitir a renovação por prazos maiores de 10, 15, 20 anos poderia acabar contrariando a própria finalidade do Instituto, dadas as sensíveis mudanças de conjuntura econômica passíveis de ocorrer em tão longo período de tempo, além de outros fatores que possam ter influência na decisão das partes em renovar ou não o contrato. E continua. Quando o artigo 51, caput da Lei 8.245, dispõe que o locatário terá direito à renovação do contrato por igual prazo, ele está se referindo ao prazo mínimo exigido pela legislação, previsto no inciso 2 do artigo 51, para a renovação, qual seja de 5 anos, e não ao prazo do último contrato celebrado pelas partes. A interpretação do artigo 51 da Lei 8.245 de 91, portanto, deverá se afastar da literalidade do texto para considerar o aspecto teleológico e sistemático da norma, que prevê no próprio inciso 2 do referido dispositivo o prazo de 5 anos para que haja direito à renovação, a qual, por conseguinte, deverá ocorrer no mínimo por esse mesmo prazo. Portanto, de acordo com esta decisão do STJ, o prazo máximo a renovar seria 5 anos, mas o prazo mínimo a renovar também seria 5 anos, portanto, a ação renovatória daria ao locatário mais 5 anos de contrato de locação, podendo ser proposta mais de uma vez. Como disse, entendo que essa decisão é perfeita, não é a interpretação literal da norma mais adequada, até porque poderíamos ter, por exemplo, um contrato de locação por 1 ano apenas, e amigavelmente renovado por mais um, e por mais um, e por mais um, por mais um, por mais um, e somando todos daria pelo menos 5 anos. E nesse caso, nós teríamos que propor uma ação renovatória para renovar por mais 1 ano apenas. E antes do vencimento desse prazo de 1 ano, teríamos que já propor uma nova renovatória para garantir depois mais um. E isso simplesmente faria uma multiplicidade de medidas judiciais propostas no judiciário, portanto, entulhando o judiciário apenas para discutir algo que passa a se tornar corriqueiro, que é a renovação de um contrato por um prazo absolutamente curto, o que não tem sentido algum. Nesse caso, portanto, de acordo com esta decisão, mesmo que tivéssemos vários contratos sucessivos e ininterruptos de pelo menos um ano, somados todos eles, dando pelo menos 5, poderíamos propor uma renovatória que nos garantiria ao menos mais 5 anos de locação.
Parágrafo 1º do artigo 51 diz o seguinte: o direito assegurado neste artigo poderá ser exercido pelos cessionários ou sucessores da locação. Óbvio, na medida em que o ponto comercial tem um valor econômico, muitas e muitas vezes podemos imaginar a alienação, a transferência do próprio estabelecimento de um empresário para outro. E dentre os negócios, obviamente, um dos que interessará a transferir ao comprador do estabelecimento é aquele decorrente do contrato de locação, para permitir a ele a continuidade do uso do imóvel para a sua atividade. Feita a transferência do contrato, inclusive com a concordância do proprietário, muitas vezes, que não é raro que preveja essa obrigação no contrato de locação, não teria sentido que o novo locatário, que sucedeu aquele locatário anterior, começasse a contar do zero todos os requisitos. Imaginemos que o locatário original tem um contrato escrito por tempo determinado, prazo de duração de pelo menos 5 anos, exercendo a sua atividade, a mesma atividade, no imóvel por pelo menos 3. Aluga, ou melhor, transfere esse contrato de locação para um novo proprietário, que está ali há poucos meses agora. Teria algum sentido começar a contar, portanto, os prazos do zero e, portanto, entender que ele não atenderia os requisitos para uma renovatória porque ele está há meses e não há anos como locatário? Obviamente que não. A ideia de proteção ao ponto comercial é justamente proteger esse intangível, essa imagem criada no próprio espaço no qual se exerce a atividade econômica. Imagem essa vinculada à atividade. E como tal, se ele é sucessor da atividade econômica, ele é sucessor do ponto e como tal tem direito à proteção nas mesmas condições que o locatário original tinha. Não teria sentido, portanto, se não tivesse essa regra, que o adquirente do estabelecimento, sendo cessionário no contrato de locação, não pudesse se aproveitar de tudo aquilo que o proprietário anterior fez. Ainda observa que no caso de sublocação total do imóvel, o direito à renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatário. Sendo permitida a sublocação e sendo ela total, quem exerce a atividade no imóvel é o sublocatário. Logo, quem atende o requisito de estar exercendo a mesma atividade no imóvel por pelo menos 3 anos é o sublocatário. E, portanto, nada mais natural que quem possa entrar com ação renovatória seja o sublocatário. Parágrafo 2º. Quando o contrato autorizar que o locatário utilize o imóvel para as atividades de sociedade de que faça parte e que a esta passe a pertencer ao fundo de comércio ou estabelecimento, que são sinônimos, o direito à renovação poderá ser exercido pelo locatário ou pela sociedade. É muito comum que contratos de locação sejam firmados em nome da pessoa física de um futuro sócio, vamos dizer assim. Por quê? Quando vamos idealizar um negócio, estamos projetando começar uma atividade econômica, uma das primeiras coisas que se faz é pensar: onde vou fazê-lo? Onde vou exercer a minha atividade? E vou procurar um imóvel, na medida que eu não seja proprietário de um. Encontrando o imóvel perfeito, ideal para alugar, obviamente que vou fazê-lo desde logo. E muitas vezes eu nem tenho ainda a sociedade formalmente constituída para poder fazer o contrato de locação diretamente em nome da sociedade. E para não perder a oportunidade do negócio, não perder o imóvel, às vezes estes sujeitos que vão criar uma sociedade entre eles para exercer a atividade econômica acabam já fazendo desde logo o contrato de locação em seu nome pessoal. Neste caso, vão eles ser os locatários, mas logo na sequência, ao constituir formalmente a sociedade, quem exercerá a atividade no imóvel será a sociedade. Primeiro, é importante que essa informação conste expressamente do contrato de locação para evitar discussões quanto à eventual ruptura desse contrato. Mas, em especial, a lógica aqui é a seguinte: se aluga-se em nome do sócio, mas quem exerce a atividade é a sociedade, são pessoas diferentes, teríamos um problema sério quanto à renovatória, pois o contrato seria firmado com uma pessoa, mas quem exerce atividade no imóvel é outra, e portanto nenhuma delas atenderia o requisito da renovatória. Isso poderia ser até utilizado como uma
forma do proprietário evitar a ação renovatória, dizendo não contrato com a sociedade, só contrato com a pessoa física do sócio, e dentro desta lógica evitaria a propositura da renovatória. Sabendo disso, nosso legislador, nesse caso, inverteu isto e disse, feito isso, não só o locatário pode entrar com ação renovatória, como também a sociedade da qual faça ele parte e que exerça esta sociedade no imóvel a sua atividade, poderá ela entrar com ação renovatória. Ou seja, garante o legislador legitimidade tanto do locatário quanto da sociedade que faça parte para propor ação renovatória. Parágrafo 3º. Dissolvida a sociedade comercial por morte de um dos sócios, o sócio sobrevivente fica subrogado no direito da renovação desde que continue no mesmo ramo. Aqui fala apenas de dissolução por morte, mas podemos tratar aqui de uma dissolução de forma genérica. Imaginemos em que uma sociedade exerce a sua atividade econômica num determinado imóvel como locatária e essa pessoa jurídica é dissolvida e os direitos relativos a esta pessoa são transferidas a um determinado sócio. Por exemplo, no caso aqui mencionado, o sócio remanescente, aquele que sobreviveu, no caso de morte, ou mesmo no caso de saída de um sócio, se porventura não quiser dar ele continuidade à atividade através da sociedade, poderá fazê-lo na pessoa física e, como tal, ele será sucessor daquela. Dentro desta lógica, ele se subroga nos direitos relativos ao contrato de locação, ou seja, ele se substitui da sociedade no contrato de locação, passando a ser o novo locatário com todos os direitos aí decorrentes, inclusive somando todos os prazos e requisitos anteriores atendidos pela sociedade. Destaco, todavia, que atualmente, sendo uma sociedade limitada, a unipessoalidade, o fato de ficar apenas um único sócio, não é mais causa de dissolução de sociedade, porque há a possibilidade de uma sociedade limitada unipessoal, uma sociedade com um sócio só, e dentro desta lógica poderia muito bem a sociedade permanecer como a locatária e o sócio sobrevivente manter-se exatamente dessa forma, como sócio de uma sociedade formalmente constituída. Parágrafo 4º. O direito à renovação do contrato estende-se às locações celebradas por indústrias e sociedades civis com fim lucrativo regularmente constituídas desde que ocorrentes os pressupostos previstos neste artigo. Este é o dispositivo que eu mencionei anteriormente, que estende a ação renovatória a outras atividades econômicas que não aquelas estritamente comerciais, mas também aqui indústrias e aqui, aspas, sociedades civis. Atualmente, a partir do Código Civil 2002, não se fala mais em sociedade civil. As sociedades são classificadas em 3 sociedades empresárias, aquelas que exercem uma empresa, exercem uma atividade econômica organizada para produção e circulação de bens ou serviços, e sociedades simples, que são aquelas que não se enquadram como sociedades empresárias, ou seja, normalmente aquelas que exercem atividades de natureza intelectual, científica, literária ou artística, ainda que com concursos auxiliares ou colaboradores. Neste caso, apesar de não ser empresária, terá ela direito à ação renovatória, se nela exercer a sua atividade econômica. Exemplo, um consultório médico. O médico, no exercício profissional da sua medicina, não é empresário, é médico. E não é por isso que não teria ele direito a propor uma ação renovatória para poder continuar no mesmo imóvel exercendo a sua clínica, ou seja, ali manter o seu consultório médico. E, portanto, não há apenas e tão somente a questão da restrição à atividade comercial. Por isso que, adequadamente, inclusive, a lei trata de locação não residencial. Porque aqui, não sendo para residência, para moradia, a regra da locação é essa que estamos estudando. Parágrafo 5º. Prazo para a propositura da ação renovatória. Afinal de contas, se eu tenho que entrar com uma medida judicial para impor ao proprietário a renovação, devo eu fazê-lo num determinado momento. Percebam aqui que não se pode confundir, portanto, a ação renovatória com a renovação amigável ou uma prorrogação de prazo amigável, que pode se dar a qualquer tempo. As partes podem combinar de livre, espontânea vontade o que bem entenderem.
Aqui nós estamos tratando a situação onde o locatário quer renovar o contrato, mas o proprietário não concorda com isso. Neste caso, para impor esta vontade ao proprietário, o locatário tem que entrar com uma ação contra ele, proprietário, atendidos os requisitos que vimos. E qual é o prazo para isso? Parágrafo 5º desse mesmo artigo 51. Do direito à renovação decai, veja, prazo decadencial, não se interrompe, não se suspende. Portanto, por exemplo, se o prazo decadencial vence num sábado, a ação deve ser proposta até sexta, até a véspera, porque na segunda já era, o prazo decadencial não se interrompe, não se suspende e, portanto, não proposto dentro do prazo, você perde o direito, ou seja, como estamos falando aqui do ponto comercial, você perde o direito ao ponto, não tendo por que reclamar mais nada relativo a ele. Então, decai aquele que não propuser a ação no interregno, no intervalo de 1 ano no máximo, até 6 meses no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor. Percebam, portanto, aqui que, numa linha do tempo, nós temos aqui, digamos, ilustrando o tempo de duração do contrato. Neste caso, o prazo para a propositura da ação renovatória inicia 1 ano antes do vencimento do contrato, prazo em anos conta-se em anos, ou seja, a mesma data do ano anterior, e finda 6 meses antes do fim do contrato de locação. Prazo em meses, conta-se em meses. Não são 180 dias, são 6 meses. Conta-se a mesma data, 6 meses antes do vencimento do contrato. Portanto, é no interregno, no intervalo de 1 ano antes, a 6 meses antes do vencimento do contrato. Portanto, é neste período, neste intervalo curto, de 1 ano a 6 meses antes do vencimento do contrato, que deve ser proposta a ação. Por quê? Qual é a lógica? Entende o legislador que, se falta mais de ano para o vencimento do contrato de locação findar, neste caso, não haveria interesse jurídico do locatário na propositura da ação, de mexer toda a máquina do Poder Judiciário para buscar a renovação de um contrato que falta mais de ano ainda para o seu encerramento. Todavia, de outro lado, entendeu o legislador que não teria sentido propor a ação renovatória às vésperas do vencimento do contrato, surpreendendo o proprietário quanto ao pedido, que poderia muito bem, na medida em que o contrato esteja vencendo, até mesmo assinar um novo contrato com uma nova pessoa, imaginando que aquele locatário anterior iria entregar o imóvel na data combinada. E dentro desta lógica, para evitar tanto prejuízos ao locatário quanto ao próprio locador, entendeu o legislador que a ação deve ser proposta antes do vencimento do contrato, até porque não tem que se falar em renovação de prazo vencido. Deve se propor antes do vencimento. Mas não basta ser apenas antes, deve ser bem antes, de 1 ano antes a 6 meses antes, nem antes de 1 ano, nem depois de 6 meses antes do vencimento. Portanto, que é um prazo curto e este prazo é um prazo decadencial, que deve ser observado pelo locatário, que deve ficar muito atento em relação a isso, para não perdê-lo, porque se o fizer, a ação não terá mais este mecanismo e ficará na mão do proprietário para que este aceite voluntariamente, amigavelmente, uma renovação do contrato, porque essa pode acontecer a qualquer tempo, mas a propositura da ação já não teria mais como fazê-lo. Percebam, portanto, também que o momento para a negociação da renovação amigável do contrato também parte dessa mesma lógica. Afinal de contas, se você não conseguir amigavelmente renovar o contrato, fazer um aditivo contratual, por exemplo, dentro deste prazo, cabe ao locatário obrigatoriamente propor ação. Por quê? Se não o fizer, perderá o direito e não terá como exigir do proprietário depois. Obviamente que, se feita a negociação amigável,
e com sucesso, não teria por que entrar com ação renovatória, afinal de contas você já tem amigavelmente um novo prazo definido entre as partes. Agora, recusada a proposta de amigavelmente renovar o contrato pelo proprietário, o locatário ainda teria prazo para entrar com a ação se ali dentro daquele limite de 1 ano antes a 6 meses antes do vencimento do contrato. Passado esse prazo, como dito, não há mais como entrar com a ação renovatória. Por fim, algumas hipóteses, o proprietário locador não é obrigado a renovar o contrato, mesmo que o locatário atenda a todos os requisitos legais para a propositura da ação renovatória. Ou seja, na contestação da ação, o proprietário, além, obviamente, das defesas tradicionais, normais de qualquer processo, como a falta de interesse de agir do locatário, ou ainda decadência do direito, ou ainda não atender ele os requisitos para ação renovatória, ou ainda não estar em dia com todas as suas obrigações do contrato de locação, enfim, todas aquelas normais decorrentes da própria defesa no que diz respeito a não ter o locatário o direito que exige, pode o proprietário ainda recusar a renovatória com base em algumas hipóteses, previstas no artigo 52. Sendo a primeira, por determinação do poder público, tiver que realizar no imóvel obras que importarem na sua radical transformação. Então aqui, neste caso, se o proprietário deve, por determinação do poder público, realizar no seu imóvel obras que importam numa radical transformação, e leia-se que algo que é incompatível com a manutenção da locação com o locatário, ou seja, o locatário tem que sair do imóvel para se fazer a obra, não teria sentido, de um lado, exigir do proprietário a manutenção do contrato de locação e, de outro, não poder ele, proprietário, cumprir a determinação do poder público e realizar a obra no imóvel. Então, nesse caso, basicamente é dizer, desculpe, não estou renovando o contrato de locação, não porque não quero, mas porque não posso, porque tenho que nele fazer obras por determinação do poder público e que vão importar numa radical transformação e que impedem a manutenção do contrato de locação, impedem que o locatário mantenha-se na posse do imóvel. Outra hipótese prevista no mesmo inciso, diversa, é aquela para fazer modificações de tal natureza que aumente o valor do negócio da propriedade. Colocaram no mesmo inciso porque ambos tratam de obras, mas a segunda hipótese não tem nada a ver com o poder público. Aqui, o proprietário quer realizar obras, modificações de tal natureza no seu imóvel que vão aumentar o valor do negócio da propriedade dele, proprietário. Ou seja, imaginemos que um proprietário de um imóvel, uma casa antiga, aluga a mesma a uma pessoa que exerce nele uma atividade econômica de lanchonete, por exemplo. Atende o locatário todos os requisitos para renovatória, propõe uma ação renovatória para tentar forçar esse proprietário a manter o contrato de locação. Todavia, o proprietário deste imóvel pretende, e comprova isso, na verdade, demolir esta casa para construir naquele terreno um prédio, que obviamente terá um valor econômico muitas vezes superior àquela casa e à locação que ela gera. Obviamente que não teria sentido você impedir o proprietário de fazer esta obra, que vai aumentar significativamente o valor da sua propriedade, para, em troca, proteger o ponto do locatário. Então, colocando na balança entre esses dois interesses, entendeu o legislador que a propriedade do imóvel prevaleceria sobre o ponto e não teria o proprietário nenhuma obrigação de renovar o contrato, nem obrigação alguma de indenizar qualquer prejuízo que o locatário tivesse, porque seria uma recusa legítima. Outro exemplo, imaginemos que num shopping, uma determinada loja aluga um espaço nele, só que o shopping pretende fazer uma obra nesse mesmo espaço que vai aumentar o shopping, melhorar o espaço, criar novas oportunidades de negócio, só que para isso precisa abrir um corredor exatamente por onde está hoje instalada aquela loja. Não teria sentido você
impedir o shopping de recusar-se a renovar o contrato de locação, impedindo, consequentemente, ele de fazer essa obra que vai aumentar significativamente o valor do seu próprio negócio, shopping. Obviamente que, portanto, numa situação como essa, a fim do contrato de locação, teria que o locatário sair para permitir ao proprietário a realização da obra. Outra hipótese ainda, que o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio ou para transferência de fundo de comércio, leia-se aqui estabelecimento, existente há mais de ano, sendo detentor da maioria do capital locador, seu cônjuge ascendente ou descendente. Aqui o legislador pensou assim: se o proprietário do imóvel quiser nele exercer uma atividade econômica, não teria sentido impedi-lo de fazê-lo, porque o locatário quer manter-se no imóvel, forçando o proprietário do imóvel a procurar outro imóvel que não é seu, para alugar, por exemplo, para nele poder exercer sua atividade econômica. Não tem sentido. Então, nesse caso, se o proprietário não vai alugar para mais ninguém, bem, se ele não vai alugar para mais ninguém, não tem por que ele manter a locação com o atual locatário. Se ele fosse alugar para outra pessoa, por que não alugar para o mesmo locatário? Essa é a lógica da renovatória. Mas se ele não pretende alugar, pretende usar o imóvel, neste caso, poderia ele recusar a renovatória e, portanto, retomar o imóvel. Poderiam me perguntar, tá, mas a ideia não é proteger o ponto? E dentro daquela ideia, o proprietário não poderia pensar de que criou o locatário uma imagem naquele imóvel extremamente valiosa e, portanto, o proprietário querer se aproveitar deste valor intangível e nele explorar aquela atividade? Exemplo, aquela da panificadora. Faz 20 anos que aquela panificadora está alugando o imóvel. De repente o proprietário diz, bem, por que não eu exercer naquele meu imóvel a atividade panificadora? Saia você do meu imóvel, fim do contrato de locação, que nele vou exercer a atividade de panificação. Obviamente que não tem sentido. Por essa razão, no parágrafo 1º desse artigo 52, há expressa proibição da retomada para uso próprio na mesma atividade. Diz, na hipótese do inciso 2, o imóvel não poderá ser destinado ao uso do mesmo ramo do locatário, porque daí, nesse caso, o proprietário não se aproveita do ponto. Digamos, daquela panificadora novamente, sai o locatário, fecha a panificadora e naquele imóvel monta-se uma farmácia. Obviamente que inicia um novo ponto comercial. Aquela imagem criada, vinculada à atividade panificadora, desaparece e começa a se criar uma nova de farmácia. Portanto, o proprietário do imóvel não se aproveita do ponto desenvolvido pelo locatário e começa a desenvolver o seu próprio. Tem uma exceção a essa regra. Salvo se a locação também envolvia o fundo de comércio, leia-se novamente estabelecimento, com as instalações e pertences. Na medida em que a locação envolva não apenas o imóvel, mas todo um estabelecimento, aí, nesse caso, o próprio ponto comercial também é objeto de locação. E não teria sentido proibir o proprietário do estabelecimento, ao retomá-lo, dar continuidade à atividade que ele já exercia naquele mesmo imóvel. Exemplo, imaginemos que você tem um imóvel e nele monta um posto de combustíveis, posto de gasolina. Nesse caso, todo o imóvel é construído, projetado, desenvolvido para a atividade de posto de combustíveis. E, portanto, não estamos alugando apenas e tão somente um terreno, uma casa, mas todo um conjunto de bens organizados para o exercício dessa atividade econômica. Dentro desta lógica, se, quando estiver findando o contrato de locação, proposta ação renovatória, dentro daquele prazo de 1 ano antes, a 6 meses antes do vencimento do contrato, o proprietário do imóvel disser, eu quero retomar o meu imóvel, não para alugar para outra pessoa, mas para que eu mesmo possa usá-lo, e inclusive vou usá-lo para explorar o ramo de venda de combustíveis, nesse caso ele poderá, porque a locação não envolvia apenas o imóvel, envolvia todo o estabelecimento com instalações e pertences, ou seja, eu te aluguei um posto de combustíveis. Quando você devolver o meu posto de combustíveis, retomarei ele a minha atividade de posto de combustível. Não teria como
por exemplo, me forçar agora a montar ali uma panificadora, né? Não haveria lógica nisso. E, portanto, há essas variantes. Parágrafo 2º. Nas locações de espaço em shopping center, o locador não poderá recusar a renovação do contrato com fundamento do inciso 2, ou seja, retomada para uso próprio. Por quê? Porque shopping center, a atividade econômica do shopping center é a locação de imóvel. O shopping center aluga espaços para os lojistas. Logo, se o shopping center aluga espaço para os lojistas, não teria sentido ele retomar uma loja sob o argumento de uso próprio, porque o uso próprio dele basicamente seria alugar para outro lojista. E nem sob o argumento de que não vou usar aquele espaço, por exemplo, para troca de cupons para um determinado programa, para uma determinada promoção de final de ano, coisa parecida, porque obviamente que imediatamente posterior àquilo poderia ele dar uma outra destinação alugando para um terceiro. Então, para evitar situações como essa, manobras como essa, shopping só pode recusar, fora as questões genéricas de defesa, como já dito, de que o locatário não atende os requisitos da renovatória, se for questões de obras nos termos do inciso 1º, mas retomada para o uso próprio, inciso 2, shopping não tem essa possibilidade. Por fim, parágrafo 3º prevê a questão da indenização no caso de, eventualmente, essas justificativas não se demonstrarem verdadeiras. Diz o parágrafo 3º do artigo 52. O locatário terá direito à indenização para ressarcimento dos prejuízos e dos lucros cessantes, ou seja, tudo que perdeu e deixou de ganhar, que tiver que arcar com uma mudança, perda do lugar, veja, perda do lugar, perda do ponto, e desvalorização do fundo de comércio, desvalorização do estabelecimento, se a renovação não ocorrer em razão de proposta de terceiro em melhores condições, deixaremos para tratar dessa parte por último, ou se o locador, no prazo de 3 meses da entrega do imóvel, não der o destino alegado ou não iniciar as obras determinadas pelo poder público ou que declarou pretender realizar. Traduzindo isso, imaginemos que proposta renovatória, tendo o locatário todos os direitos assegurados a isso, o proprietário simplesmente apresenta como defesa uma das recusas previstas no artigo 52. Ele não teria por que recusar a renovatória, porque o locatário tem direito à renovatória, mas ele usa como desculpa alguma daquelas previstas no artigo 52. Diz que vai realizar obras ou vai retomar para uso próprio e, em razão deste argumento, de acordo com a lei, há o julgamento de improcedência da ação renovatória, determinando que o locatário desocupe o imóvel. Obviamente que poderíamos ter a situação de que essa argumentação foi utilizada de má fé pelo proprietário e que não se demonstre verdadeira. Por quanto tempo o locatário esperaria para saber se aquilo foi uma desculpa inventada ou se realmente aquele argumento era verídico? O legislador criou aqui um requisito objetivo: 3 meses. 3 meses é o prazo que o proprietário tem para dar o destino alegado. Dado o destino alegado nesse prazo de 3 meses, significa dizer que não era uma mera desculpa, era um argumento válido quanto à recusa da renovatória e, portanto, não há direito algum do locatário de buscar qualquer tipo de indenização. Agora, passados 3 meses, se não foi dado o destino alegado, entende o legislador que aquilo, na verdade, não passou de uma mera desculpa para dar ao locatário, causar ao locatário um prejuízo, que é a perda do ponto e todas as consequências daí decorrentes, os prejuízos, lucros cessantes e a desvalorização do estabelecimento como um todo. Nesse caso, se cometeu o proprietário um ilícito, pois usou indevidamente um argumento para impedir a renovatória, não teria sentido você dizer que poderia o locatário retornar ao imóvel. Afinal de contas, talvez para o próprio locatário não teria ele qualquer vontade de fazê-lo, até porque ele já teve os gastos necessários para se mudar para outro lugar, já teve as desvalorizações, os prejuízos, e, portanto, nesse caso, é uma regra de responsabilidade civil. Ato ilícito, dano, nexo de causalidade, o tripé da responsabilidade civil. Ato ilícito seria a recusa indevida pelo proprietário, demonstrada pelo não cumprimento da obrigação no prazo de 3 meses. O dano são todos os prejuízos decorrentes da perda do lugar, perda do ponto. E
Esses prejuízos decorrem do ato ilícito do proprietário. Portanto, atendida a configuração da responsabilidade civil, deve o proprietário do imóvel indenizar o locatário. E, neste caso, percebam que não há qualquer tipo de limite dessa indenização quanto a valores de locação ou valor do próprio imóvel. A indenização é plena por todo o prejuízo causado e, portanto, a desvalorização do estabelecimento como um todo, todos os prejuízos, lucros cessantes, podem, inclusive, superar o próprio valor do imóvel. Afinal de contas, o limite da indenização é o valor do dano. E, portanto, o proprietário deve pensar muito bem antes de querer inventar uma desculpa para impedir a renovatória. Deve fazê-lo de forma justa, sob pena de ter que arcar com a indenização. Ainda prevê o legislador aqui que se a renovação não ocorrer em razão de proposta terceira em melhores condições. Dentro da seguinte ideia, imaginemos que o locatário propõe a renovatória, propondo pagar um valor de aluguel de acordo com as regras de valor de mercado, no valor de R$2.000 por mês. Digamos que é o valor justo, é um valor de mercado, o valor adequado para a locação daquele imóvel. O proprietário, todavia, em defesa, apresenta uma proposta de um terceiro em melhores condições, dizendo: ok, o valor de mercado é de R$2.000, não discordo que o valor médio de mercado é de R$2.000, mas o fato concreto é que eu tenho um terceiro aqui que me apresentou uma proposta que pagaria R$5.000 por mês de aluguel. Então, se tem alguém que me paga 5, por que seria eu obrigado a alugar para você por 2? E, obviamente, entende o legislador que, neste caso, poderia recusar a renovatória e, portanto, poderia ele alugar para esse outro interessado pelos R$5.000 do meu exemplo hipotético. Todavia, fazendo isso, surge o dever de indenizar o locatário. Ou seja, não haverá renovação do contrato, mas haverá a obrigação de pagar a indenização ampla, geral e restrita do artigo, como eu já mencionei. Por que isso? Porque, neste caso, vem a pergunta: se o valor de mercado de locação desse imóvel é de R$2.000 por mês, por que alguém estaria disposto a pagar 5? A resposta é uma só: porque ele não está pagando aluguel pelo imóvel, ele está pagando esse valor pelo ponto desenvolvido pelo locatário anterior. Dentro daquela ideia de que é muito mais interessante economicamente exercer atividade no imóvel onde já se exercia aquela atividade anteriormente. Eu quero me aproveitar de todo o intangível criado pelo empresário anterior e, portanto, pago mais por isso. Em outras palavras, o proprietário estaria se apropriando do ponto do locatário e alugando este intangível para esse novo interessado. Ora, se ele está se apropriando do ponto e toda a vantagem econômica dele decorrente, nada mais natural e justo que ele indenize o locatário pela desvalorização do seu estabelecimento, pela perda do ponto, pelos lucros cessantes e pelos prejuízos causados. Ah, mas isso pode ser um valor muito maior do que o valor da locação que ele vai receber desse novo interessado. Bem, este cálculo que ele tem que fazer é o proprietário. Se ele entender que o valor proposto por esse terceiro não compensa a obrigação de ter que indenizar o locatário por todos os prejuízos que está ele causando, ele que não queira alugar para esse terceiro e aceite a renovatória e continue a alugar para aquele locatário original. Esta é a lógica desse dispositivo. Por hoje é só. Obrigado.